Gente, você que está em São Paulo, venha assistir o Ponto Final no Morumbi Shopping, aqui no Teatro Multiplan, eu e Lucas Pape. Esse é um espetáculo, gente, que eu escrevi especialmente para fazer com esse grande amigo Marcos Lacerda, e a história é muito interessante. É um psicólogo que está no seu último dia de trabalho, prestes a se aposentar, quando ele recebe um paciente misterioso com uma missão muito importante para ele. Então eu tenho certeza que vocês vão se divertir, vão se emocionar e vão sair pessoas melhores do que entraram aqui no teatro. Então traga o lencinho para chorar e dia 6, 7 e 8 de junho a gente está esperando vocês aqui no Teatro Multiplan, no Morumbi Shopping. Vem, pessoal! Se você mora no planeta Terra, não interessa a sua religião, ou você pode até nem ter religião nenhuma, você sabe que o novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana foi eleito, Leão XIV. E para você que acha que isso é só um papo religioso, vamos melhorar os seus conhecimentos, porque, na verdade, a eleição de Leão XIV fala de uma grande reforma psicológica que o mundo está precisando. Quer entender do que é que eu estou falando? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos juntos! O Papa Leão XIV, que nasceu se chamando Robert Prevost, ele não é mais apenas um líder católico. Ele é a representação da cura espiritual e da melhora psicológica para milhões de pessoas no mundo. E você vai entender que o que eu estou dizendo tem muito mais a ver com psicologia do que você pensa. Mas como é que isso que eu acabei de dizer é possível? Vamos pensar juntos? Leão XIV não é apenas um nome, é um símbolo. Quando o Papa escolheu chamar-se Leão XIV, ele está dando uma mensagem ao mundo. Ele está dizendo que ele pretende seguir o Papa Leão XIII, que morreu em 1903. Leão XIII deixou um legado muito interessante, que foi o legado de uma grande preocupação com a pobreza, com as minorias, com as pessoas que sofrem. Leão XIV já anuncia, é este povo que interessava a Leão XIII, que me interessa também. E Leão XIV, o atual Papa, ele traz uma coisa muito curiosa. Ele trabalhou durante décadas com comunidades pobres de periferia, aqui, vizinho do Brasil, no Peru. E aí vem a psicologia. Leão XIV, ele sempre trabalhou com a escuta. Ele sempre esteve muito preocupado em escutar as dores, em escutar a miséria, em escutar os sofrimentos. E na psicologia, a gente sabe que a escuta do outro é algo profundamente poderoso e curativo. Agora vamos parar para pensar. Neste mundo de meu Deus, aonde se elege um Papa, cuja bandeira sempre foi durante muito tempo a escuta por quem estava mais fragilizado, será que isso não é um recado para a gente? Você, por acaso, escuta as pessoas que você diz que você ama? Você escuta sua família? Você escuta quem precisa? Escutar não significa concordar. Escutar significa dar atenção ao sofrimento daquela pessoa. Mais do que isso, você se escuta. Porque muitas pessoas chegam até mim com sofrimentos tremendos, porque elas não se escutam. Elas traem a maior santidade que pode haver em cada um de nós, que é a nossa própria alma. A gente não escuta. E a gente muitas vezes, por não nos escutarmos, a gente faz coisas que inevitavelmente nos levarão ao sofrimento. E aí a gente volta a Leão XIV, quando uma liderança mundial que é eleita no conclave vem com um discurso que promete estar aberto à escuta
essa pessoa está sinalizando algo que está faltando nos nossos dias atuais: diálogo. Porque para eu dialogar com você, eu preciso genuinamente lhe escutar. Eu preciso tentar me pôr no seu lugar. Eu preciso tentar entender seus argumentos. E é essa ideia de um líder religioso mundial que propaga a escuta que me parece algo profundamente terapêutico e necessário para a psicologia do mundo atual. Um mundo que está cada vez mais caótico, um mundo que está cada vez mais cibernético, um mundo que está cada vez mais desumano. Porque ponhamos uma coisa na cabeça: no mundo polarizado como a gente tem vivido, onde as guerras estão tomando cada vez mais proporções e tem nos assustado, alguém que diga: vamos escutar, paremos todos e vamos nos escutar, é um poderoso remédio. E também, ao adotar o nome de Leão XIV, o Papa automaticamente se conecta a um legado de justiça social deixado por Leão XIII e deixado igualmente pelo Papa Francisco. E eu insisto, isso não é apenas uma questão religiosa, é uma mensagem psicológica. Quando as pessoas se sentem marginalizadas, excluídas, diminuídas, elas perdem o senso de valor. Então, embora talvez você não esteja na situação de um excluído no sentido econômico, mas será que a gente não tem perdido o nosso senso de valor enquanto ser humano? Porque parece que hoje em dia a gente só vale se a gente tiver tal carro, tal relógio, tal caneta, tal roupa, tal grife. Eu valho, independentemente do que eu tenha, porque eu sou uma criatura humana, eu sou único. Nos bilhões de seres humanos que existem, já existiram e existirão, ninguém tem uma digital igual à minha. Ninguém tem um fundo de olho igual ao meu. Isso são marcas únicas que me tornam um ser humano absolutamente único, irrepetível. E será que só isso já não seria o bastante para eu entender o meu valor e o valor de todos os meus irmãos ao meu redor? E é exatamente isso que a imagem do novo Papa faz. Ao lembrar que os marginalizados, os excluídos precisam ser vistos, ele recoloca o ser humano no centro da discussão. Ele não está, talvez, tão preocupado como Bento XVI parecia estar, com regras, dogmas ou coisas assim. Ele parece muito mais preocupado com a centralidade humana. Se isso não é psicologia, eu não sei qual nome dá. Não dá. É isso. O ser humano precisa voltar a ser o centro. As pessoas que lhe cercam precisam voltar a ser o centro da sua vida e não o dinheiro. Você precisa voltar a ser centro para você mesmo. E sim, isso é psicologia em ação, porque o reconhecimento e a validação do ser humano é básico para a saúde mental. Mas há algo ainda mais profundo que Leão XIV nos propõe: a sinodalidade. É um nome esquisito, né? Provavelmente você nunca ouviu falar. Sinodalidade significa apenas caminhar juntos. E é isso o que Leão XIV vem propor. Vamos caminhar junto. Francisco já começou fazendo essa proposta. E não à toa, Leão XIV parece já no seu início de papado dizer e sinalizar que é isso. Vamos ressuscitar a sinodalidade, o caminharmos juntos, porque não há direção se a gente não der a mão ao outro e se a gente não caminhar de mãos dadas. Então, Leão XIV parece prometer seguir o legado do Papa Francisco como uma igreja que escuta. E não apenas uma igreja que impõe regras que muitas vezes não fazem mais o menor sentido
dentro do contexto social que nós vivemos atualmente. Porque para pensar, a igreja já mudou tanto, mas neste conclave havia certos cardeais que estavam firmemente dispostos e certos de que as missas deveriam voltar a ser rezadas em latim. Isso definitivamente pode ser qualquer coisa, menos escutar o outro, menos dialogar com o outro. E não, é preciso que a gente dialogue e escute. Porque na psicologia a gente aprende que ambientes de escuta são ambientes saudáveis e que promovem uma transformação na alma humana. Quando você é ouvido, você se sente valorizado. Quando você se dispõe a ouvir o outro, você valoriza o outro. E quando você para um pouco e se escuta, você se salva de muitos apuros, confie. Então, eu realmente acredito que nesse tempo de crise espiritual, econômica, climática que a gente está vivendo, a figura de Leão XIV vem soprar para o mundo esperança. Porque ele representa a abertura para os marginalizados, para os pobres, para os que não são vistos. E quando essas pessoas são cuidadas, o mundo se cura um pouco mais. E mais do que isso há de acender em cada um de nós, eu incluso, o senso de fraternidade. Porque a gente perdeu tanto isso, né? E a gente não sabe porque está adoecido psicologicamente. Porque será, né? Eu quero dinheiro, eu quero ter. Tu quer ter o que, criatura? Trata de querer ter paz. E paz vem da escuta. Paz vem da serenidade e da certeza de que nada eu levarei desse mundo. Que o dinheiro que eu junto não vai comigo. O que vai comigo é o dinheiro que eu compartilho. A comida que eu como, essa também não vai comigo. O que vai comigo é a comida que eu compartilho. Nenhum objeto material, nenhuma riqueza é capaz de me trazer felicidade. E honestamente eu penso que Leão XIV, ao fazer referência a Leão XIII e a Francisco, ele está nos lembrando isso. Pare de buscar salvar-se no material e salve-se no outro, porque não há outro caminho que não o de abraçarmos o outro e abraçarmos a nós mesmos. Se alguma liderança global, como o Papa, se propõe a promover a escuta, o diálogo e a inclusão, confie, a gente está num caminho de recuperação psicológica global. Eu só espero que as pessoas consigam ouvir, porque eu já li tanta crítica. Porque quando ele era bispo ele fez isso. Porque fez aquilo. Ele não é santo. Ele é um ser humano, como eu e você. Ele tem erros e ele tem acertos. Agora, antes de jogar pedra nele, na vida dele, na história dele ou no passado dele, observe o que é que ele está propondo. Sobretudo, pergunte-se, eu faço pelo mundo mais do que ele faz? Porque é muito bom falar do outro. Agora, o que é que tu está fazendo mesmo pelo mundo? Me conta. O próprio não tolerar as imperfeições de Leão XIV fala da nossa incapacidade de escuta. Eu preciso escutar a imperfeição do outro, tolerar, para poder tolerar as minhas próprias. E esse também é um recado que ele traz. O recado de que, olha, eu sou Papa, mas eu sou humano, tá? Então, se você, como eu, acredita que o mundo precisa de mais escuta e mais acolhimento, deixa aqui nos comentários para eu saber o que é que você pensa. Ou talvez você não seja capaz de me escutar e me jogue pedras. Que seja, não importa. O que importa é a eleição de Leão XIV me parece propor uma grande reforma psicológica para o mundo. Pense nisso. Tchau, até a próxima!